Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. O LEPET, por estar inserido em contexto escolar, conta com a participação de formadores pesquisadores vinculados à CEMED e à Escola Normal Superior, o que permite a ampliação do diálogo entre as escolas e a universidade. São um total de 8 escolas municipais envolvidas no projeto Oficina de Formação em Serviço. Nelas, os professores exercem a função de formador-pesquisador e atuam como coordenadores de formação. São eles que, junto com os professores, identificam as problemáticas das escolas do projeto e encaminham as pautas necessárias para os estudos formativos. As escolas onde ocorre o Projeto Office são marcadas pela diversidade sociocultural e étnica, com alunos das mais diversas deficiências, alunos indígenas, negros, ribeirinhos e caboclos. Localizadas em diferentes zonas urbanas, ribeirinhas e rodoviárias, essas escolas expressam também as características desses lugares e trazem a reflexão sobre a formação continuada de professores e a complexidade da natureza e da cultura dessas escolas, seus currículos e cotidianos. É aqui na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, localizada na CEMED, que 2 vezes por semana é realizada a reunião da formação dos formadores, onde eles discutem o planejamento e a formação e decidem os assuntos a serem tratados nas escolas de acordo com sua necessidade. A minha experiência com formação de professores, ela se dá a partir da minha trajetória pessoal, naturalmente, e de um desejo, de fato, de trabalhar com formação de professores. Então, na sala de aula, no período que eu estava com alunos, de 6º ao 9º em sala de aula, eu já tinha muita vontade de trabalhar com professores. Mas eu não me percebia qualificada para esse trabalho. Então, eu fui me qualificar. Fui buscar a qualificação com esse objetivo. No entanto, quando eu me percebia, entendia que estava qualificada para trabalhar com professores e fui trabalhar com professores, aí eu me dei conta de que a qualificação, na verdade, estava começando. A formação para trabalhar com professores estava começando. O formador, ele meio que circula, dentro dos conhecimentos. Então, a autoformação é muito importante. Ele tem aquela postura de que ele se forma continuamente, porque ele lida com formação contínua e lida com formação inicial. Então, ele vê os percalços de uma e os percalços de outra. E aí ele tenta fazer uma relação entre ambas e tenta, da melhor maneira, fazer com que a sua formação pessoal possa contribuir para isso. Eu vejo que a formação e a autoformação, elas foram fundamentais para eu me inserir no processo das OFFs. Por quê? Porque as oficinas de formação em serviço, o processo desenvolvido pelo LEPET, é um processo que trabalha a partir da complexidade, E isso para mim foi algo novo, porque o meu processo de formação e autoformação se dava em outra linha, E a partir do momento em que eu entrei nas OFFs, eu tive a necessidade de ler, de remeditar, eu vou usar essa expressão, eu tive a necessidade de me rever enquanto pessoa, enquanto princípios até, relacionados ao meu trabalho. O projeto Offices, ele se organiza a partir do pensamento da complexidade e da transdisciplinaridade. Por quê? A complexidade é uma forma de operar o pensamento que trabalha com a ideia de conexão, articulação, de diálogo. É uma exigência, digamos, em tempos de crise, em que a ciência se fragmentou, se departamentalizou, e que agora a gente precisa retornar
para os princípios originais, né, do pensamento humano, que é estabelecer a relação entre natureza e cultura, entre mente e corpo. E isso exige um fazer pedagógico mais complexo, porque a ideia da complexidade é essa, é perceber aquilo que é tecido junto. E a escola é esse processo em que as coisas elas estão todas interligadas. Pensar com a complexidade implica contextualizar, né, a realidade a partir das diferentes dimensões. Nesta terceira edição, por exemplo, que é um curso de especialização, a gente continua ainda vendo uma escola permeada de problemas que são crônicos do ponto de vista histórico. Escolas com suas estruturas físicas precarizadas, escolas sem quadra esportiva, escolas com falta de biblioteca, escola com muitas vezes desprovida de uma equipe pedagógica presente, mas escolas comprometidas principalmente com a vida das crianças, dos jovens e dos adultos, de professores que na sua luta cotidiana ordinariamente enfrenta os desafios de ensinar, né, e levar os alunos a aprenderem. Então, chegar até a escola, conversar com a escola a partir da sua própria realidade e a partir do que a gente chama de pesquisa, do que a gente faz lá, pesquisação, definir num conjunto de problemáticas que a escola apresenta, um projeto formativo que atenda, né, essas problemáticas é fundamental para fazer que a formação de professores seja de fato significativa para ele. Então não dá para fazer formação simplesmente para qualificar os professores. Por isso que a Universidade do Amazonas, quando se propôs nessa terceira edição fazer uma especialização, ela entendeu que não basta formar, qualificar, é preciso também que isso esteja diretamente implicado no plano de carga e de carreira do magistério. O papel do formador, nesse momento, no projeto Office, é estar dialogando com a equipe gestora da escola, que nós chamamos, né, a equipe docente, e que junto formam a equipe escolar. O papel desse formador está em busca das problemáticas da escola, né, que vem diante das realidades presentes, das problemáticas que se instituem a cada dia. Então, para que essa equipe que está na escola, né, consiga entender melhor o valor do projeto na sua vida, a equipe que está aqui no campo da Universidade da CEMED tem que estar extremamente alinhada, né, com o contexto da ciência, né, como um todo, no propósito mesmo de atualizar os conhecimentos, né, aquilo que a sociedade acumula e sistematiza e legitima e registra como conhecimento, né? E no nosso caso, no campo da educação, a nossa direção de estudos formativos vai ao encontro das ciências da educação, né? Então, hoje nós podemos estar estudando currículo numa perspectiva dentro do que a ciência entende hoje, né? E na escola que nós temos hoje. Então, nós vamos estudar um currículo que está no contexto da escola, mas sem desprezar o currículo oficial, que também faz parte, né, do movimento da escola. Porque falar de transdisciplinaridade é pensar no contexto, pensar em situações contextualizadas. Então a gente sai de um pensamento que fragmenta, que vê as coisas de forma isolada e passa a ver dentro de um contexto maior. Mas a gente também precisa ter claro qual é o nosso conceito de formação. Eu acho que isso também vai constituindo esse conceito, né? Constituindo esse sujeito. Eu vejo que ser formador no projeto hoje, ele foi sendo constituído e construído.
no decorrer de todos esses anos, em decorrer de todas essas ações, né? Tem a ver com essa questão da história de formação de cada um, tem com a história de vida de cada um, com a história profissional de cada um, né? Porque são sujeitos que vinham da escola, que estavam em sala de aula, mas como é que isso, como que esse processo, ele está na escola enquanto professor, enquanto pedagogo, depois ele está como a ação dele é uma ação de formação. O que isso muda, né? Como isso se constitui? A pesquisa te dá essa condição de pensar dentro da escola, no processo da escola. Por quê? Porque nós estamos ali vendo as dificuldades e nós estamos ali analisando possibilidades. A escola produz muita coisa boa, mas quando a gente sai da escola, às vezes a gente esquece isso. Por quê? Porque o que a gente vê nos jornais são as coisas ruins. Não se fala das coisas boas que acontecem na escola pública de modo geral. Só se fala das coisas ruins. E aí, às vezes, nós entramos nesse barco e começamos a falar da escola. A pesquisa nos orienta a falar desse processo dentro da escola. Não é só levar uma formação para garantir que a escola melhore o seu IDEB, para garantir que a escola melhore o letramento, a alfabetização, que a escola cresça no seu currículo, mas que a escola se fortaleça politicamente, culturalmente, né, e humanitariamente. Porque isso significa, sabe o que para a sociedade? A diminuição da desigualdade social. Significa a ampliação da justiça. Significa que o conhecimento chegue a todos e a todas e que a gente pode, a partir disso, mudar o mundo, transformar. Essa é a ideia. O projeto tem essas implicações. Transformar o mundo por meio da educação. As OFFs atravessam rios, percorrem estradas, enfrentam o trânsito urbano e chegam às escolas para compartilhar seus cotidianos, suas culturas, seus saberes, práticas, sentimentos, desejos e sonhos. E fazem desse diálogo inter e transcultural uma experiência formativa significativa e transformadora, porque se faz pela compartilha, solidariedade e pela colaboração mútua entre universidade e escola. A autoformação, ela é vida, porque a autoformação ela se dá para mim não só no nosso contexto, mas principalmente na sala de aula, na escola.